Muitas pessoas passam a vida inteira ouvindo falar sobre Jesus, mas poucas realmente param para refletir sobre o que ele tentou ensinar nos últimos momentos antes de partir. E isso é impressionante, porque justamente nas últimas palavras de alguém estão os conselhos mais importantes, os alertas mais profundos e as verdades que jamais deveriam ser esquecidas. Jesus sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Sabia que seria traído, humilhado, crucificado e que seus discípulos enfrentariam medo, perseguição e dúvidas. Mesmo assim, em vez de falar sobre si mesmo, ele escolheu ensinar sobre amor, fé, perdão, humildade e perseverança. E talvez o mais assustador seja perceber que muitos dos problemas que enfrentamos hoje poderiam ser evitados se colocássemos em prática aquilo que ele ensinou antes de partir. Porque as palavras de Jesus não foram feitas apenas para serem admiradas, foram feitas para transformar vidas. E enquanto muita gente procura respostas em todos os lugares, talvez a direção que falta esteja justamente nesses ensinamentos que atravessaram séculos e continuam mais atuais do que nunca. E se você gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Um dos maiores ensinamentos de Jesus foi sobre o amor ao próximo. Mas não aquele amor fácil, limitado apenas às pessoas que nos tratam bem. Jesus ensinou algo muito mais difícil: amar até mesmo aqueles que nos ferem. Em um mundo onde as pessoas vivem alimentando orgulho, vingança e ressentimento, ele mostrou que o verdadeiro poder está em agir diferente. Quando Jesus disse para amar os inimigos e orar pelos que perseguem, ele estava quebrando completamente a lógica humana. Porque qualquer pessoa consegue amar quem a valoriza, mas poucos conseguem demonstrar bondade diante da injustiça. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive carregando um peso emocional enorme, preso ao passado, às mágoas e aos conflitos. Jesus sabia que o ódio destrói primeiro quem o carrega. Por isso ele insistia tanto no amor, no perdão e na misericórdia. Não porque os outros merecem sempre, mas porque o coração humano adoece quando vive alimentando rancor. Outro ensinamento extremamente poderoso foi sobre humildade. Mesmo sendo seguido por multidões, realizando milagres e sendo reconhecido como mestre, Jesus nunca colocou a si mesmo acima das pessoas. Pelo contrário. Em um dos momentos mais marcantes, ele lavou os pés dos discípulos, algo que naquela época era considerado trabalho de servo. Aquilo não era apenas um gesto simbólico. Era uma lição eterna. Jesus estava mostrando que grandeza não tem relação com status, riqueza ou poder. A verdadeira grandeza está na capacidade de servir. Hoje, muitas pessoas vivem tentando provar superioridade o tempo todo. Redes sociais, competição, aparência, ego e necessidade constante de validação acabam afastando o ser humano da simplicidade. Mas Jesus mostrou que quem deseja crescer espiritualmente precisa aprender primeiro a ser humilde. Porque o orgulho afasta as pessoas de Deus, destrói relacionamentos e faz o coração endurecer lentamente sem que a pessoa perceba. Jesus também ensinou algo que até hoje transforma completamente a vida de quem coloca em prática: a importância da fé. Mas não uma fé superficial, usada apenas nos momentos difíceis. Ele falava sobre uma fé verdadeira, constante e inabalável. Em vários momentos, Jesus dizia aos discípulos para não terem medo. E isso é extremamente forte, porque aqueles homens estavam cercados de incertezas. Mesmo assim, Jesus insistia que eles confiassem em Deus acima das circunstâncias. Hoje muita gente vive dominada pela ansiedade, pelo medo do futuro e pela sensação de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Mas os ensinamentos de Jesus mostram que a fé não elimina as dificuldades, ela fortalece a pessoa para atravessá-las. A fé faz alguém continuar caminhando mesmo sem entender tudo. Faz levantar depois de uma derrota. Faz permanecer firme quando ninguém mais acredita. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje: aprender a confiar mais em Deus do que nos próprios medos. E se você tem interesse em aprender sobre as Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. Outro ensinamento que Jesus deixou antes de partir foi sobre o desapego às riquezas materiais. Em nenhum momento ele disse que dinheiro era algo errado, mas deixou claro que quando o coração de uma pessoa se torna escravo das coisas materiais, ela começa a se afastar daquilo que realmente importa. Hoje vemos pessoas sacrificando paz, família, saúde mental e princípios apenas para conquistar mais dinheiro, mais status e mais reconhecimento. Mas Jesus ensinava que a vida de alguém não é definida pelo que possui. Porque tudo nesta terra é passageiro.
O tempo passa rápido, a aparência muda, os bens materiais desaparecem, mas aquilo que a pessoa constrói espiritualmente permanece. E talvez uma das maiores armadilhas da vida moderna seja justamente fazer as pessoas acreditarem que felicidade depende apenas de conquistas externas. Jesus ensinou exatamente o contrário. A verdadeira paz nasce dentro do coração, não das circunstâncias ao redor. Existe também um ensinamento extremamente profundo sobre vigilância espiritual. Antes de partir, Jesus alertou várias vezes que as pessoas precisariam permanecer firmes, atentas e preparadas. Porque o ser humano tende a se distrair facilmente. Aos poucos, muitos deixam a fé esfriar, começam a se afastar de Deus sem perceber e passam a viver apenas no automático. Jesus sabia que haveria momentos difíceis, tentações, desânimo e confusão. Por isso ele ensinava constantemente sobre permanecer vigilante. E talvez isso faça ainda mais sentido hoje. Porque nunca houve tantas distrações, tanta informação e tantas coisas competindo pela atenção das pessoas. Muitos passam horas alimentando a mente com preocupações, comparações e conteúdos vazios, mas quase nunca param para cuidar da própria alma. Os ensinamentos de Jesus mostram que a vida espiritual precisa ser fortalecida diariamente, porque aquilo que não é alimentado acaba enfraquecendo com o tempo. Existe ainda um ensinamento de Jesus que muitas pessoas ignoram, mas que pode mudar completamente a maneira como alguém enfrenta a vida, a importância da paz interior. Antes de partir, Jesus disse aos discípulos para não deixarem o coração se perturbar. Isso é extremamente forte, porque ele falou essas palavras justamente em um momento de tensão, medo e incerteza. Hoje o mundo vive acelerado, cheio de preocupações, ansiedade e pressão constante. Muitas pessoas acordam já cansadas emocionalmente, presas em pensamentos negativos e consumidas pelo medo do amanhã. Mas Jesus ensinou que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da confiança em Deus. Enquanto o mundo oferece distrações temporárias, Jesus oferecia descanso para a alma. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muita gente hoje, silenciar o barulho externo para ouvir novamente aquilo que realmente importa dentro do coração. Além disso, Jesus também ensinou sobre esperança. Mesmo sabendo que passaria pelo sofrimento, ele nunca permitiu que o medo fosse maior que sua missão. E isso deixa uma mensagem poderosa para qualquer pessoa que esteja enfrentando momentos difíceis. Porque muitas vezes a vida parece pesada demais, os problemas parecem não ter fim e o desânimo começa a dominar a mente. Mas os ensinamentos de Jesus mostram que nenhuma dor dura para sempre e que até os períodos mais difíceis podem gerar transformação. Ele ensinou que sempre existe um propósito maior além daquilo que os olhos conseguem enxergar no momento. E talvez uma das maiores forças da fé seja justamente continuar acreditando mesmo quando tudo parece contrário.